Olá, uma ótima terça-noite ou quarta de dia. Vamos aos comentários do quiz que vai do 585 ao 590. Só lembrando que são comentários rápidos e que você pode ter todas essas explicações com aprofundamento no nosso canal do YouTube lá do Fiskebox ou fazendo o curso 60 lições de física, que tem muitos exercícios e muita teoria, e eu ficaria muito feliz de você fazer esse curso comigo, até porque ele tem um custo extremamente baixo, apenas R$ 14,90 para muito conteúdo que tem ali. Bom, vamos lá então. A primeira questão faz 3 afirmações a respeito de um sistema que contém 2 cargas, e aqui estão representadas as linhas de campo elétrico. A primeira afirmação fala que as linhas de campo elétrico são sempre linhas fechadas. Isso aqui é falso. Linhas de campo elétrico, elas são linhas, no caso, que podem ser abertas, porque elas podem nascer nas cargas positivas e ir para o infinito, ou vir de infinito para as cargas negativas. Então, primeira afirmação aqui na sequência é falso. Nós temos a segunda afirmação que diz que as linhas de campo elétrico também são chamadas de linhas equipotenciais. Não, também são chamadas de linhas de força. As linhas equipotenciais, elas acabam sendo no ponto que interceptam as linhas de força perpendiculares em relação a estas. Então a segunda é falsa também. E a terceira diz que o vetor campo elétrico é sempre tangente em linha de campo elétrico. Exato. Em qualquer linha de campo, se você for representar num ponto o vetor campo elétrico, esse vetor campo elétrico ele é sempre tangente à linha, apontando conforme a orientação dessa linha. Então, apenas a última verdadeira, resposta correta, letra C. Na segunda questão, temos partículas que são lançadas entre 2 placas, uma carregada positivamente e outra negativamente. Segundo o texto, a primeira partícula é lançada verticalmente de cima para baixo. Então imagine aqui, né, acompanhe no mouse, um lançamento que vem de cima para baixo, só que essa partícula faz uma curva para a direita, ou seja, ela é desviada para a direita. Bom, para a direita nós temos a placa negativa, e para que ocorra esse desvio, essa partícula tem que ser atraída por essa placa negativa. Portanto, essa partícula é uma partícula positiva. A partícula 2, ela é abandonada a meia distância entre as placas, só que ela permanece em repouso. Ou seja, se essa partícula não se move, significa que ela não tem carga, porque caso ela fosse tanto positiva quanto negativa, ela entraria em movimento. Então, a segunda é sem carga. E a terceira informação que nós temos é que essa partícula é lançada agora de baixo para cima e faz curva para a direita. Se faz curva para a direita, vem em direção à placa negativa, então é uma partícula positiva, ela sofre atração por essa placa negativa. Então está aqui, a sequência correta é positiva, sem carga e também positiva. A nossa terceira questão, nós temos aqui uma imagem que contém 2 cargas de intensidade Q e 4Q. E a pergunta é, para que uma carga mais Qzinho seja depositada e fique em repouso, em qual ponto isso vai acontecer? Gente, olha só. Se nós pegarmos, por exemplo, tanto faz o ponto A ou o ponto B que estão entre essas cargas, o que eu tenho? Como a carga Qzinho é positiva, então essa carga positiva em relação à carga Qzinho que é positiva dá uma força de repulsão, portanto, vetor aí para a direita. E essa carga positiva em relação à carga negativa também é uma força de atração, então nós temos aqui um vetor também para a direita. Observe que isso aqui, tanto para o ponto A quanto para o ponto B, os vetores alteram o seu tamanho, tá? Mas ambos apontam para a direita e isso não tem como a carga ficar em repouso, porque nós temos uma força resultante para a direita sobre ela. Observando aqui o ponto D. No ponto D, a carga mais Qzinho ficaria, então, em repulsão, portanto, essa seria a orientação sobre ela do vetor força, e atraído pela carga menos 4Q. Então, observe que nós temos essa configuração, e se nós fizermos a soma desses vetores, também veremos que existe uma força resultante, então não pode essa carga ficar em repouso. E no ponto C, o que nós temos? Carga positiva.
Tá? Então, deixa eu colocar aqui o ponto C. Carga positiva mais Qzinho em relação a essa carga mais Q dá uma força de repulsão. E observe que a carga negativa em relação à carga positiva colocada aqui dá uma força de atração e nós temos o vetor com essa orientação. Observe que esses vetores têm sentidos opostos, o que significa que eles podem se cancelar e caso eles se cancelem, então essa carga fica em repouso. Então, quer dizer, o ponto em que isso pode ocorrer é o ponto C, como a gente vê aqui, ó. Na quarta alternativa, nós temos aqui uma esfera carregada eletricamente e devemos observar os campos e potenciais dos pontos A, B e C. Então, nós temos o ponto A interno, o ponto B sobre a superfície e o ponto C fora e distante. O que nós sabemos sobre o campo elétrico? O campo elétrico dentro da esfera ele é nulo. E no ponto B, que é sobre a superfície, esse campo é maior do que num ponto fora e distante. Observe que, então, aqui, sendo EB maior que EA, restam apenas as alternativas B e D. Quanto ao potencial, nós sabemos que pontos internos até a superfície têm o mesmo potencial. E fica, então, apenas a alternativa B, em que o campo de B é maior que de A e de C, e o potencial de A e B são iguais, sendo que são maiores que o potencial em C. Então, a alternativa correta, letra B. Na quinta questão, nós devemos indicar qual é o vetor AB ou C, que representa o vetor força resultante que atua sobre a carga menos Q. Então, observe que carga menos Q e carga menos Q são ambas negativas, então existe uma força de repulsão entre elas, que é representado sobre a carga menos Qzinho, então nós temos essa orientação aproximada aqui. E entre a carga menos Q e mais 3Q, existe uma força, no caso de atração, e como a carga aqui 3Q ela é maior que a carga menos Q em módulo, então nós temos aí uma intensidade maior dessa força. E aqui representando, né, vamos fazer a regra do paralelogramo. Então está aqui passando pelas extremidades desses vetores. E está aqui o nosso vetor resultante. Observe que, nesse caso, o que nós temos de melhor representação é o vetor que se vê em A. Então, essa é a resposta. A última questão, uma questão que envolve potencial elétrico, nós temos ali a carga Q e nas linhas equipotenciais, que são circulares A, B e C, nós temos os potenciais, nesse caso, de 60 volts, 40 volts e 20 volts. Quer dizer, quanto mais afastado dessa carga, o potencial vai diminuindo. A primeira afirmação diz que a carga aqui é positiva. Basta olhar pelos valores de potenciais apresentados, 60, 40 e 20, né, em ordem decrescente. Nós vemos que essa afirmação ela é correta, então, verdadeira para a primeira. Na segunda afirmação, nós temos que, se a distância entre a carga e a linha B é D, a distância entre a carga e a linha C é 3D sobre 2. Gente, observe que nós temos aqui que a linha C, ela é o quê? Nós temos, podemos contar por linhas, por exemplo. Então, se contando a primeira linha e a segunda, se essa distância vale D, observe que esse trecho aqui é mais metade. Então, quando eu pego D mais metade de D, o correto é ter 3 meios de D. Então, a segunda também é verdadeira. E a última diz que se um elétron for movimentado entre os pontos A e C, o trabalho da força elétrica é positivo. Veja, um elétron ele é atraído por uma carga positiva. Então, num movimento espontâneo e natural, esse elétron ele vem em direção a essa carga positiva e nós teríamos um trabalho positivo. Mas o que acontece não é isso, não. O elétron, aqui segundo a afirmação, ele vai de A para C. Quer dizer, o que está acontecendo? Não necessariamente o ponto C, mas pode ser sobre qualquer ponto da linha, pois o potencial é exatamente o mesmo sobre essa linha mais externa, né? Mas então nós temos aqui o elétron, ele
indo de um ponto de maior potencial para um ponto de menor potencial. E isso não acontece de forma espontânea. O elétron sempre vai do ponto de menor potencial para o maior potencial. Portanto, esse aqui é um trabalho negativo. A terceira, então, ela é falsa. Esses foram os comentários rápidos do quiz de hoje. Só lembrando que, se você quiser aprofundamento, tem o nosso canal do YouTube, com toda a matéria de física, conteúdo de física, ou eu ficaria muito feliz em que você fizesse o meu curso, que tem um preço muito pequenininho, um único pagamento de R$ 14,90, que é o curso 60 lições de física. Ali eu tenho muitos exercícios e falo sobre todos os conteúdos da física também, só que em 60 aulas, tudo muito organizado. Então, tenha um bom dia e a gente se vê no próximo quiz.